Fala galera, Daniel Alves aqui para mais um vídeo. Vamos dar andamento à nossa tela de abertura de chamados. Vamos criar aqui a nossa galeria com os nossos dados. Mas antes de iniciarmos aí, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal, receber várias dicas, vários conteúdos. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo e bora continuar aqui. Bom, então no vídeo passado nós criamos aqui, né, o nosso pop-up de input de dados. E hoje nós vamos criar aqui a nossa galeria, a nossa visualização dos dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou inserir um componente que vai ser uma entrada de texto. Vou inserir aqui dos controles modernos, entrada de texto, e vou colocar ela aqui na parte superior. Bom, essa entrada de texto vai ser uma entrada para pesquisa, tá, pessoal? Então a gente vai deixar ele aqui para fazer uma pesquisa na nossa galeria. Vou deixar ele aqui, ó, no canto direito como 35 de altura. Depois vamos inserir aqui um ícone, né, um ícone de pesquisa. Outra coisa que eu vou inserir aqui também seriam as labels, aonde vamos deixar aqui os cabeçalhos da coluna. Então já vou começar a inserir aqui algumas labels. Então inserir rótulo de texto, já está aqui inicialmente, então vou colocar aqui o rótulo de texto. Já vou deixar mais ou menos configurado esse rótulo de texto. Deixa eu ver o que ficaria melhor para a gente aqui. Se nós colocarmos um rótulo, podemos colocar um rótulo de texto e por baixo nós colocaríamos um botão. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse rótulo aqui no cantinho. Eu vou inserir aqui um botão. Eu vou pegar aqui o botão comum mesmo, tá? Não vou pegar o botão aqui que é o botão do componente moderno, vou pegar o comum e vou colocar esse botão aqui. Só que neste botão, eu vou tirar o texto, eu vou colocar ele no modo de exibição e aqui eu vou fazer algumas alterações. Então, eu vou colocar a borda zero, vou tirar aqui a borda, na verdade. O fundo está como azul, nós podemos escolher aqui uma outra cor para deixar um pouquinho mais clara. A gente pode usar até um azulzinho um pouquinho mais claro, a gente pode usar, né? Aí a cor fica a critério de vocês. Então vou puxar ele aqui. Esse cara vai ser o nosso rótulo do cabeçalho. Então vou deixar ele aqui numa altura de 40, tá? Ele está com uma altura de 40. E aqui dentro ele vai o nosso texto. Então, como ele ficou aqui para frente, trazer esse aqui para frente, clico com o direito, reordenar, trazer para frente. Então agora que nós já temos um texto, esse rótulo de texto vai ser o ID, poderia colocar aqui ID chamado, não sei se ele vai ficar muito grande, se ficar depois a gente dá uma diminuída. Então esse vai ser o ID do chamado. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu quero também a data de abertura, tá? Então vou colocar aqui a data do chamado. Outro que vamos inserir aqui vai ser Ctrl C, Ctrl V novamente, tá, pessoal? Estou só dando Ctrl C, Ctrl V. Esse vai ser o título do chamado. O próximo nós vamos inserir aqui, ele vai ser a nossa prioridade. Então, vou inserir aqui a prioridade. Vou inserir aqui também o nosso tipo do chamado. Tipo do chamado. O status desse chamado, então eu preciso saber qual que é o status que está esse chamado, né? O status atual do chamado. Vou colocar aqui status chamado. E por último, o que vai ser a nossa parte de ações, onde nós vamos ter ali alguns ícones, né? Então seria ações. Esse ações aqui eu vou deixar ele do lado direito,
tá? Então eu joguei ele aqui pro lado direito, poderíamos colocar aqui como centralizado também, ó, tá? E aí acho que fica até melhor. E aí aqui embaixo vai estar alguns ícones. Vou dar segurar o Ctrl aqui e vou selecionar todos. Vou deixar esses caras como semi-negrito. Vou só dar uma organizada nesse aqui, ó, ficou um pouquinho menor. E agora nós temos o cabeçalho da nossa galeria. Então precisamos, obviamente, inserir a nossa galeria aqui dentro do container. Então vou inserir, vou escolher aqui por galeria e vou pegar a galeria vertical em branco, tá, pessoal? Por que vertical em branco? Porque eu quero que ela venha em branco, eu não quero que ela venha com nada, e eu quero que ela seja vertical, ou seja, ela vai sempre aumentar para baixo e não para o lado. Então eu vou colocar ela aqui, ó, vou deixar ela do mesmo tamanho. Eu gosto de já desabilitar a barra de rolagem, tá? Mas fica a critério de vocês. Se vocês preferem a barra de rolagem, vocês deixam. Se não, você pode desabilitar a barra de rolagem. E aqui dentro nós vamos começar a inserir agora os nossos elementos. Então, a primeira coisa que eu vou inserir aqui dentro, nesse elemento, vai ser exatamente esse botão que nós fizemos aqui. Então, eu vou dar um Ctrl C nele. Aqui dentro, eu vou dar um Ctrl V. Então, eu vou seguir o mesmo padrão daquele botão. Aqui eu vou organizar a distância entre os elementos. Então, aqui eu já deixo organizado a distância entre os elementos. E agora, vamos começar a inserir aqui as nossas labels. Eu vim aqui também já copiar uma label dessa. E aqui dentro, eu já insiro a label. Então, ele me trouxe a ID do chamado, só que, na verdade, nós vamos conectar a base de dados nessa galeria e começar a pegar os desItem. Então, vou conectar aqui. Qual que é a lista de dados que nós vamos conectar aqui? A lista de chamados, que é onde está armazenado todos os nossos chamados. Então, a primeira coisa que eu preciso, pegar o desItem chamado. Então, o ID, né, do chamado, então desItem. E aí nós vamos aqui pegar vai ser o ID, que é o que nós vamos utilizar para identificar o chamado. Então imagina que um usuário te chama e fala: Daniel, estou com um chamado número 10 que, cara, preciso de uma prioridade urgente nesse chamado. Tem como você ver a possibilidade de dar uma prioridade maior nesse chamado? Então você vem aqui, chamado 10, opa, o ID 10, eu já sei qual que é o chamado. Dessa forma facilita aí. Ctrl C, Ctrl V, e agora tudo Ctrl C, Ctrl V, né, pessoal? Aqui a data do chamado. Então vou colocar aqui a data do chamado, desItem, data de abertura. Então eu tenho aqui a data e a hora da abertura desse chamado. E aí, pessoal, só para adiantar aqui, vou dar um Ctrl V aqui, vou colocar todos, tá? E aí nós vamos depois só mudando o desItem. Legal, já inserimos aqui todos os rótulos, então vamos mudar o desItem. Título do chamado, prioridade, o tipo do chamado e aqui o status desse chamado. Olha que bacana. Então nós já temos aqui a nossa galeria com todos os chamados. Daniel, mas eu quero que o usuário que acesse essa aplicação só veja aqueles chamados que foi ele que criou. Tá? Então, se foi outro usuário que criou esse chamado, eu não quero que ele visualize esse chamado. Então, nós podemos fazer aqui, ó, pessoal, ó, um filter. Vou fazer aqui com vocês, ó, no items da galeria, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Cliquei na galeria, na propriedade items da galeria, está conectado a nossa lista de chamados.
Então eu vou fazer aqui um filtro para que apareça somente aquilo que foi o nosso usuário que criou. Então eu vou vir aqui, ó, filter, na lista de chamados, aonde o criado por, né? Então ele vai ser o criado por, ou seja, quem criou, ponto e-mail, ou seja, o e-mail de quem criou seja igual ao user, ou seja, o usuário logado, ponto e-mail. Então ele vai fazer o que? Ele vai filtrar tudo que lá na base de dados foi criado por aquele usuário. Então, se o João entra, ele vê o que ele criou. Se o Pedro entra, ele vê o que ele criou. E se a Maria entra, ela vê o que ela criou. E um não consegue ver as solicitações do outro. Daniel, mas eu sou administrador do sistema e eu preciso visualizar tudo. Né? Então, eu preciso que tudo que foi criado ali seja visualizado. Então, eu vou clicar aqui no app. Ó. Nós já criamos uma função para verificar o administrador. Essa função está dentro da var admin. Então aqui dentro da var admin ele me mostra se eu sou ou não administrador. Ó. No meu caso eu estou como status inativo, então eu não conseguiria, tá? Mas se eu mudar para o status inativo lá na lista de administrador eu já iria ver tudo. Então vou pegar esse admin aqui e vou fazer uma condição aqui dentro. Ó. Então o que eu preciso? Eu preciso fazer uma condição. Se, então seria o nosso if var admin ponto está, deixa eu só relembrar aqui, pessoal, mas eu acho que foi como status igual a ativo, acho que é isso mesmo, status igual a ativo. Ele vai colocar somente a lista de chamados, ele não vai fazer filtro nenhum. Agora, se não for essa condição, ele vai filtrar pelo usuário. Então, recapitulando aqui, ó, eu fiz uma condição para ele. Ó, você vai verificar, esse cara está ativo? Se ele tiver ativo, ou seja, se ele tiver em branco, ele também não vai considerar, tá? Então ele tem que estar preenchido como ativo. Ou seja, se for um administrador, traz tudo que tem na lista de chamados. Se não, você vai filtrar a lista de chamados pelo criador daquele chamado. Então ele só vai trazer aquilo que foi criado por aquele usuário. Bom, pessoal, e o que podemos fazer aqui também é colocar uma pesquisa pelo título do chamado. Então, eu quero realizar uma pesquisa pelo título do chamado. Nós deixamos aqui em cima uma caixa para pesquisa, então eu vou copiar um rótulo e vou colocar aqui em cima para orientar o usuário que isso aqui pode ser uma pesquisa. Então, pesquise pelo título do chamado. Então, estou informando o usuário que ele pode realizar aqui uma pesquisa também pelo título do chamado. Vou colocar essa fonte aqui um pouquinho menor, deixar ela um pouquinho menor aqui. Vou colocar aqui no Y dela, vou colocar 5. Então, agora nós temos aqui uma caixinha de pesquisa, onde o usuário pode pesquisar pelo título do chamado. Podemos até deixar ela um pouquinho menor aqui, ela está com 420, vamos ver como é que fica com 320, ó. Já deixei ela um pouquinho menor. E aqui dentro dessa galeria, nós vamos fazer essa busca, tá? Então aqui eu vou utilizar o Start With, porque o Start With ele não vai me dar delegação. Então vou fazer aqui nas duas bases, tá? Então a primeira aqui em cima, se for admin, ele também vai poder pesquisar, então vou fazer um filter na minha lista de chamados. E o que eu quero filtrar? Eu quero usar o Start With para fazer essa busca. Ela vai buscar pelas iniciais, então dá para fazer a busca pelo Start With. Eu quero fazer essa busca na coluna título do chamado, então título do chamado. E o que eu vou buscar lá na título do chamado? O que tiver na minha IPT Search. Então, o que tiver na minha IPT Search, então o valor que tiver na minha IPT Search, busca na título do chamado. Ou então,
Aqui seria caso ele esteja em branco, né? Minha IPT Search esteja em branco, você não busca nada. Você deixa como tá. Essa seria a nossa fórmula. Então, vou fechar aqui, ó. E a mesma coisa eu vou colocar aqui embaixo. Só que aqui eu quero que ele busque pelo criador e também pelo Start Switch. Então aqui fica a nossa fórmula falando para ele que ele vai filtrar, né, pelo Start Switch, ou então ele traz tudo caso esteja em branco. Tem no canal aqui um vídeo sobre isso, tá, pessoal? Tem também um vídeo sobre múltiplos filtros, caso vocês queiram colocar aqui filtros, ó, por outros tipos, tá? Vocês podem utilizar também. E vamos aqui testar agora a nossa busca pelo título do chamado. Então, se eu colocar aqui teste 4, ele só me traz o teste 4, teste 5, teste 2. Então é isso, pessoal. Aqui nós já temos um filtro. Vamos colocar aqui alguns ícones, né, para melhorar. Nós temos aqui alguns ícones para colocar, que seria o ícone da busca. Nós temos o ícone para visualização dos detalhes desse chamado. Nós vamos fazer uma visualização de detalhes. Nós vamos fazer também a lixeira. Então, nós temos alguns ícones para buscar. E aí, como vocês já sabem, nós temos aqui o FAT Icons, que nós temos diversos ícones aí que podemos buscar. Tem outros sites, pessoal, e aí vocês ficam à vontade, tá? Para buscar o ícone que melhor adequar aí ao layout de vocês, enfim. Bom, pessoal, baixei aqui alguns ícones, então vamos inserir aqui para ver como que vai ficar os nossos ícones. Vou deixar para vocês aqui também um link para baixar esses ícones que eu estou utilizando aqui, caso vocês queiram, tá? Então eu vou inserir aqui eu vou inserir uma imagem, e nessa imagem eu vou inserir esse ícone que nós vamos utilizar, tá? Eu vou colocar ela aqui e já vou inserir aqui, vou vir aqui do lado esquerdo e já vou inserir aqui as imagens que nós vamos utilizar como ícone. Então essa eu vou utilizar, essa e essa daqui também eu vou utilizar, tá? Então nós vamos utilizar aqui e esse documento. Então vou utilizar esse azulzinho aqui em cima e aqui dentro da galeria eu mantenho padronizado, tá? Na verdade eu nem precisaria inserir a imagem, né? Eu posso pegar aqui e arrastar direto. Ó, ele ficou dentro do pop-up. Acabei jogando dentro do pop-up, vou dar um Ctrl X e aqui nós vamos jogar ele aqui dentro, ó. Então é dentro desse container. Vou dar um Ctrl V. Ele já trouxe aqui. E aí aqui nós vamos deixar ele aí num tamanhozinho legal, que ele possa se encaixar aqui, ó. Vamos aumentar aqui o zoom para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais apurada dele. Vou colocar aqui o preenchimento dele, ó, tá como 0. Então vou colocar aqui o preenchimento dele como 2 para cada um dessas entradas, né? Então vou deixar ele um pouquinho distanciado aqui. Ele tá como preenchimento, vou colocar como ajuste para ficar melhor. E aí vou dar uma ajustada nele aqui, para a gente ver se a gente consegue deixar ele de uma forma bacaninha. Tá? Ficou bem discreto. A ideia é essa, que ele só mesmo remeta aqui esse campo como uma pesquisa. E aqui dentro da nossa galeria, nós vamos inserir mais ícones, né? Então aqui dentro dessa propriedade da galeria, né? Dentro dessa parte da galeria, nós vamos inserir os demais. Então vou vir aqui também do lado esquerdo, eu vou inserir aqui a lixeira, vou inserir o para visualizar e vou inserir o para edição. Já inserimos todos aqui. Eles estão todos do mesmo tamanho, então vou selecionar todos e vou dar uma diminuída neles aqui, de uma forma que fique um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho menor e um pouquinho melhor. E aí nós vamos ajustando conforme a necessidade, tá? Vou colocar aqui como 2 também, o espaçamento deles.
E aqui em cima já está como ajuste. Então vou dar mais uma diminuída, acho que ainda está um pouquinho grande. E vamos ver como é que eles vão ficar aqui. Então vou colocar aqui a lixeira. Então ele está com 42,34 e vou deixar os demais também com 42,34. Então 42, 34 e vou trazer os outros para cá também. Então aqui no canto eu vou deixar o visualizar. No meio ele vai ficar o de edição. Deixa eu vir para cá para pegar ele por aqui. Vai ficar o de edição aqui no meio. Então vou pegar o de edição aqui, vou colocar aqui no meio. E na esquerda vai ficar a lixeira. Então nós vamos ter aqui 3 ícones. Vamos só verificar se eles estão alinhados. Está desalinhado, então vamos alinhar ele aqui, clicando com o direito. Eu quero alinhar ele à parte inferior. Então vou alinhar ele, todos alinhados. Posso distribuir também horizontalmente para garantir que eles vão ficar distribuídos. E aqui nós temos agora 3 ícones na nossa galeria. Seria bacana se a gente achasse um íconezinho que se encaixasse melhor aqui, tá, pessoal? E aí fica aí para vocês aí poder mudar à vontade, tá? Ele é esse ícone que está mais na horizontal, então ele deu um pouquinho de diferença dos demais. Então, se vocês quiserem mudar aí, fiquem à vontade. O layout está por conta de vocês, tá? Bom, então aqui, ó, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se esse caso aqui, ele ainda está como novo, né? Porque se ele tiver como novo, ele pode aparecer. Só que se ele já tiver, por exemplo, atribuído ou encerrado, a lixeira ela não vai poder aparecer, o lápis também não vai poder aparecer. A visualização pode, ele pode visualizar, mas esses dois não. Então aqui, para que esses dois eles só apareçam se esse status tiver como novo, eu vou vir aqui, vou selecionar esses dois. Na propriedade visible deles, eu vou colocar uma condição. Então, seeds item, vou colocar aqui, se o item status atual, né, for igual a novo, ele pode aparecer. Então, pessoal, lembrando, eu não preciso colocar o if, eu não preciso fazer nada. Eu só estou falando para ele aqui, ó, status atual é igual a novo, ele vai me retornar se é sim ou se é não, ou seja, true ou falso. Então, nesse caso aqui, nessa linha aqui, ele vai me retornar como true, porque realmente é true, tá? Ele é verdadeiro. Se eu vier aqui na nossa base de chamados e pegar esse teste 2 e mudar ele aqui, ó, esse de novo, por exemplo, para atribuído, ele já não vai aparecer mais. Tá? Vou voltar aqui, ó, vou atualizar minha base de dados, porque eu fiz uma alteração lá. Então, vou só atualizar aqui a minha base de dados para a gente testar. E esses dois ícones aqui, eles vão sumir, tá vendo? Então, como ele não é atribuído, como ele não é novo, então ele não vai aparecer. Ó. Vai aparecer todos os demais, só que esse não vai aparecer. Bacana, né? Então, nós precisamos agora criar o formato para deletar esse registro, o para visualizar, e o para visualizar a gente vai utilizar a nossa lista de log, e o para edição, que a gente pode utilizar também o nosso pop-up de novo chamado para fazer a edição. Legal? Então vamos lá, vamos pegar aqui esse nosso ícone de chamado, nós vamos criar um pop-up para que nós possamos deletar esse chamado. Tá? Então eu quero deletar o chamado, eu vou criar um pop-up que vai me permitir fazer isso. Então aqui dentro da tela mesmo, de novo chamado, eu vou criar um novo pop-up. Então para criar um novo pop-up, a primeira coisa que eu vou fazer é na tela inserir aqui um container, vou pegar a tela toda com esse container, já vou renomear ele aqui, ó, para a gente poder ter mais organização. Então vou renomear ele aqui como
pop-up deleta o chamado, né? Pop-up excluir chamado. Então esse vai ser o nosso pop-up para excluir o chamado. E aqui nesse pop-up eu já vou deixar o fundo dele como branco e vou dar aquela transparência, né, que a gente já está acostumado para que o usuário tenha realmente a sensação do pop-up. Dentro desse container, um novo container que vai ser o nosso pop-up. Então esse aqui vai ser o nosso pop-up. Então vou criar ele aqui, vou puxar ele um pouquinho mais para cá. Vou pedir para centralizar ele, então vou vir aqui com o direito alinhar e vou pedir para alinhar ao centro. Então alinhar ao centro e vou pedir agora para ele centralizar. Então ele trouxe ao centro e centralizou. Então, na cor, nosso pop-up vai ser branco. Aqui em raio de borda, eu vou colocar como 15 e aqui na sombra projetada como semi-bold. Então, já está saindo aqui a nossa carinha do pop-up. Pessoal, estou indo um pouquinho mais rápido porque é algo que a gente já fez, tá? Então, não tem por que a gente perder muito tempo explicando, detalhando, fazendo um pouquinho mais devagar, tá bom? Mas espero que vocês estejam acompanhando aí. Vou inserir aqui a linha. E aqui na linha nós vamos fazer aquele trabalho. Na cor da letra eu vou deixar como transparente. Na cor de fundo vou colocar aqui um azul. Esse azul aqui fica mais bacana. E aqui na altura dele vou colocar como 1. Essa é só uma linha de divisória do nosso cabeçalho aqui, tá? Aqui dentro eu vou colocar um excluir, então aqui em cima eu vou colocar uma pergunta para o usuário se ele realmente deseja excluir esse registro. Então aqui dentro desse container vou inserir um rótulo de texto, vou colocar ele do tamanho todo aqui dessa parte de cima e aqui eu vou fazer a pergunta ao usuário: deseja excluir este chamado? Vou colocar ele como... Vou deixar ele como negrito nesse caso e vou colocar ele aqui num tamanho 15 para chamar um pouquinho mais a atenção, tá? E vou centralizar ele. Aqui embaixo, você poderia colocar até o título do chamado, caso vocês queiram, tá? Ó, vou exemplificar aqui, ó. Eu poderia colocar aqui uma outra label, vou colocar aqui como normal, e aqui eu vou colocar, por exemplo, chamado. Posso colocar título do chamado. Vou dar um espaço aqui para ele ter um espaçamento ali e vou colocar um e-comercial para concatenar e vou colocar aqui o que está selecionado na nossa galeria. Então, se eu pegar aquilo que está selecionado lá na nossa Gallery 1, então vou colocar aqui Gallery 1, o que tiver selecionado, ponto selected, ponto título do chamado. Então, o título que tiver selecionado lá, mostra para o usuário aqui, só para o usuário ter certeza, por exemplo, que ele está excluindo o chamado correto, tá? E vamos inserir aqui dois botões. Então, vou inserir aqui. Aqui eu vou inserir o botão moderno. Vou colocar um aqui. E vou colocar outro aqui. Então, aqui nesse botão eu vou colocar sim, excluir. E aqui eu vou colocar não, cancelar. Cancelar. Bom, então nós vamos ter aqui dois botões. Esse botão aqui eu vou utilizar ele como primário, tá? Então eu vou utilizar esse botão como primário e o não como secundário. Então esse aqui eu vou colocar como primário e vou deixar o nosso outro botão aqui como secundário, que seria o cancelar,
tá? Vou só aumentar ele um pouquinho aqui. Vou deixar a altura dos dois aqui como 35. Fica um pouquinho melhor, ó, bacana. E aqui, para eu excluir esse registro, o que eu preciso fazer? Eu preciso informar para a base qual que é o registro que eu desejo excluir. Então aqui no onSelect do botão, eu vou usar a função remove e vou falar para ele o seguinte, ó, você vai lá na minha base de chamados, na lista de chamados, e vai remover para mim o registro que é exatamente o igual que está na gallery 1.selected. Então ele vai lá na minha base de dados e vai remover da lista de chamados o registro idêntico ao que está na gallery 1, ou seja, nessa gallery 1.selected eu tenho o ID e ele se identifica pelo ID. Então ele vai lá naquele ID daquela linha e vai remover esse registro. E eu preciso remover também na minha lista de log. Então eu vou remover na log chamados os registros. Então vou fazer aqui um remove if, tá? Porque aqui já é diferente. Eu preciso remover todos os registros aonde o nosso FK, né? A nossa FK ID chamado seja igual ao gallery gallery1.selected.id chamado. Então, ele vai lá na minha lista de log de chamados e vai remover tudo aquilo que o ID do chamado for igual ao nosso ID do chamado da galeria. Olha o ID do chamado aqui embaixo. Ó. Então, selecionando, vocês conseguem ver qual que é o ID do chamado. Ó. Feito isso, eu preciso que ele feche esse pop-up. Então, depois de excluir, você vai fechar esse pop-up. Vamos criar então uma variável que vai ser a nossa update context, uma variável local, que vai ser o pop-up. Então vai ser lock pop-up exclui chamado. Então vou colocar aqui lock pop-up exclui chamado, que vai receber false, porque ele vai fechar esse registro. Então nós criamos para fechar esse pop-up depois dele realizar toda a exclusão do registro. Só que eu preciso que ele também faça isso aqui, ou seja, ele também feche caso eu clique em cancelar. Então no onSelect aqui do botão cancelar, eu vou colocar a mesma variável. Copiar aqui somente a variável e nesse container eu vou colocar no visible dele essa variável. Bom, então agora ele vai fechar, ó, já fechou. E para eu abrir esse pop-up, eu vou fazer a mesma coisa. Então aqui nesse botão, né, nesse ícone, no onSelect desse ícone, eu vou colocar a variável. Então eu já tenho aqui selecionando qual que é o registro aqui da galeria. E aí aqui embaixo eu vou colocar o nosso update context. Tipo, vou fazer o mesmo processo que a gente fez lá, só que agora eu quero que ele fique true. Então, ou seja, fica verdadeiro, mostra o nosso pop-up, tá? Pessoal, uma outra dica que vocês podem fazer aí também, tá? É colocar um botãozinho invisível só para dar aquela sensação aqui, ó, que a gente fez aqui, ó, da mãozinha, tá? Então vocês podem fazer isso aí também. Então clicando aqui, ele vai abrir o nosso pop-up. Eu tô com o registro 1. E se eu clicar em excluir, ele tem que excluir o nosso registro 1 e fechar esse pop-up. Vamos ver se ele vai funcionar? Ó, excluir, ele está carregando a nossa base de dados, fechou e já excluiu o nosso registro 1 aqui, ó. Já não tenho mais o registro 1. Se eu pesquisar aqui por teste 1, ó, ele não tem, ele não encontrou mais, porque ele já excluiu da nossa base de dados. E com isso, a parte de exclusão aqui fica pronta, tá? O que a gente pode fazer aqui, o que eu vou fazer aqui só é diminuir um pouco a horizontal desse container aqui.
para que ele fique um pouquinho menor, não tem necessidade dele estar tão grande. Ele é só uma exclusão, então não tem necessidade dele estar tão grande. Vou fazer o mesmo processo, alinhar, centralizar novamente ao centro. Só para ele ficar centralizado. Já ficou um pop-up um pouquinho menor, ó, ficou melhor. Vou cancelar e, como eu disse, está pronto aqui o nosso pop-up para fechar o registro, para cancelar, excluir esse registro da nossa base de dados. Então, pessoal, o próximo passo aqui é criarmos a nossa edição. Então, criamos aqui a exclusão, vamos para edição. E a mesma coisa na edição, nós vamos criar um pop-up para edição. Então, vamos lá, né? Já estamos habituados aí em criar o nosso pop-up. Poderíamos reutilizar o pop-up de novo chamado, mas vou criar um pop-up novo, até porque isso aí depois pode facilitar para vocês aí numa manutenção. Então eu vou criar um do zero aqui novamente. E esse pop-up vai ser o nosso pop-up de edição. Então, pop-up, edição do chamado. E aí, no nosso pop-up de edição, nós já temos aqui, ó, no novo chamado, um container, onde nós temos aqui todo o pop-up da parte de chamados. E nós podemos reaproveitar esse pop-up. Então, eu vou copiar ele, vou vir aqui no pop-up de edição, e dentro do pop-up de edição eu vou colar o pop-up de chamado, de novo chamado. Então, nesse pop-up de novo chamado, nós vamos fazer aqui algumas alterações. Então, a primeira coisa, eu vou clicar com o direito, centralizar, direito novamente, alinhar ao centro. Então, nós já temos ele centralizado. O pop-up principal, eu vou deixar ele com aquela transparência que nós já estamos acostumados. E aqui no novo chamado vai ser editar chamado. Então, nós vamos deixar aqui como editar chamado. Aqui nós temos já todas as nossas propriedades prontas, só que nós precisamos trazer essas propriedades para dentro do nosso chamado. E como que a gente vai trazer essas propriedades? Bom, aqui em título de chamado, no valor está vazio, então se eu olhar aqui no value dele, na propriedade value dele, está vazio, eu vou colocar aqui o nosso gallery 1 .selected, ou seja, o que está selecionado na nossa galeria, ponto título do chamado, que é o que eu quero trazer aqui. Então ele já traz para mim aqui o título do chamado. Vou copiar isso aqui para a gente reaproveitar. Aqui no tipo de solicitação, eu vou vir aqui na propriedade dele, que vai ser a propriedade Default Select Items. E para mim saber o que eu preciso colocar aqui, eu vou vir aqui em campos. Esse campo aqui não tem nada, então ele vai ser o value mesmo, tá? Então aqui eu vou colocar, vou abrir o colchetes, vou colocar value, e aqui eu vou colocar o tipo da solicitação. Então, tipo solicitação, e vou fechar o nosso colchetes. Vou copiar isso aqui, vou vir em propriedades, a mesma coisa, ó, vou clicar em editar, não tem nada, então ele vai ser o value. Aqui no Default Select Items, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mudar aqui para prioridade, que vai ser a nossa prioridade. Então ele vai trazer para a minha prioridade. E aqui no sistema, pessoal, nós vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Vou verificar aqui, ó. Aqui ele já está como sistema, tá? E aqui vocês vão ver a diferença. Então aqui no Default Select Items, eu vou colocar aqui como sistema. Ele tem que estar o mesmo que está ali, tá, pessoal? Sistema. Só que aqui ele está numa lista de sistemas, ele está numa outra lista. Então eu vou fazer um lookup na lista de sistemas, ó, lista sistemas, aonde? O que a gente usou para relacionar esse sistema? Foi o ID. Então onde o ID seja igual ao nosso gallery 1
ponto ID do sistema. Então é o ID do sistema que vai trazer, que a gente vai trazer, selected, né? Selected ponto ID do sistema. Então, pelo ID do sistema, eu vou trazer qual que é o sistema que nós temos selecionado. E aqui eu preciso informar para ele o que eu quero trazer, tá? Porque aqui eu faço um lookup, ele me traz todo esse valor. O que eu quero trazer? Há duas formas de se fazer isso aqui, tá? Eu posso colocar aqui ponto e o nome do sistema, e ele vai me trazer, ó, ele me trouxe checklist, ou eu posso também, ao invés de fazer esse ponto fora do lookup, eu posso continuar dentro do lookup. Vai dar na mesma, tá, pessoal? São duas formas de trazer o mesmo resultado. E agora aqui a descrição. Então, na descrição, tá, é um campo de texto. Então, aqui no valor, eu vou colocar a minha gallery 1.selected.descrição. E aí ele vai me trazer a descrição. Então aqui nós já temos os nossos dados para poder realizar a edição. E assim que eu realizar toda a edição aqui, o que eu vou fazer? Tá? Nós já temos aqui, ó, inclusive, toda a regra pronta, até mesmo do nosso botão. Então, ó, o botão já travou, tá? Então eu vou colocar aqui teste de edição. E nós vamos agora mudar aqui o nosso botão. Porque o nosso botão, eu vou fazer o seguinte, no onSelect dele, nós já temos aqui para salvar na lista de log. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu não vou criar uma linha nova. Aqui eu preciso que ele salve isso lá na linha do nosso gallery 1.selected. Ou seja, na mesma linha, no mesmo registro que está selecionado, você vai fazer essa path. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar aquele registro. Só que tem coisas que eu não quero atualizar. Por exemplo, eu não quero atualizar o ID, eu não quero atualizar o status e eu não quero atualizar a data de abertura. Eu vou atualizar apenas os dados que eu estou editando, que é o título, tipo da solicitação, a prioridade, o ID do sistema e a descrição. É só isso que eu quero atualizar, né, pessoal? Não posso atualizar os demais. Então aqui agora eu só vou salvar na nossa log de chamados. Eu não preciso dessa path aqui na lista de chamados. Então na log de chamados eu vou fazer uma path, vai ser uma nova path, né? Igual exatamente o que a gente fez no anterior. Só que aqui ao invés de novo chamado, eu vou colocar chamado editado. Então eu posso colocar aqui ou edição de chamado, aí o que vocês preferirem, tá? Vou colocar como chamado editado. E aqui embaixo ele vai fazer o mesmo procedimento, só que aqui eu vou mudar a nossa variável para edição, então lock edição de chamado, ou edita chamado, aí, né, o nome é critério de vocês. E aqui, ó, ele está fazendo o nosso reset nos campos de texto. Só que os nossos campos de texto agora mudou, né? Então é IPT descrição 1, título 1, porque a gente fez um copia e cola. Então aqui ele vai ser o 1, aqui também ele vai ser o 1. Então todos eles eu vou mudar aqui para o 1, tá? Para não pegar do pop-up, do outro pop-up, né? Eu quero que ele pegue desse pop-up. E repara que agora ficou tudo coloridinho aqui, ó. Ou seja, ó, mesma cor, ó, azul, roxinho, então da mesma cor, eu já sei que ele está referenciando a esses componentes. Então esse pop-up aqui agora, aqui no container, no visible dele, eu vou colocar essa variável. E ele já fechou. Opa, coloquei até aqui no container errado, é no container principal, não tem problema deixar aquele lá, no container principal, lock chamado. E essa mesma variável eu vou colocar aqui nesse botão, onde nós vamos abrir o pop-up, né? Então aqui eu preciso abrir o pop-up nesse ícone, deixa eu pegar ele aqui, ó. Nesse ícone, no onSelect dele, eu vou fazer
depois do select parent também, vou deixar o select parent, eu vou fazer um update context na nossa variável como true. Então, se eu der o play aqui agora, e eu quiser editar, por exemplo, o chamado 4, eu vou dar o play, ele vai me trazer chamado 4, vai me trazer tudo aqui que está lá no chamado 4. E, por exemplo, eu vou mudar a descrição aqui para médio e vou dar um salvar. Ele vai salvar esse registro, fechar o pop-up. E aqui, por algum motivo, ele não trouxe, pessoal. E aí eu já vou falar para você o porquê que ele não trouxe. Nós mudamos lá a propriedade dele, né? Deixa eu só dar o play novamente aqui nesse mesmo registro. Nós mudamos a propriedade do reset do campo, só que nós não mudamos a propriedade do que ia salvar. Então aqui ele precisa ter também, ó, o mesmo nome para que ele salve esse mesmo campo. Então, pessoal, me desculpem o erro. Se vocês fizeram aí, acertem no de vocês também. E agora sim, nós vamos colocar aqui, ó, tipo de solicitação. Nós vamos alterar para melhoria, nós vamos alterar para médio. O sistema agora vai ser o suporte de sistema e vou colocar aqui como teste de edição do teste 4. E vamos salvar para ver o que vai acontecer. Salvou, já estamos aqui com o nosso teste 4, ele já está com a prioridade média, ele já está como melhoria. E aí aqui nós vamos abrir agora para visualizar os detalhes. Então nós vamos abrir aqui agora um pop-up onde vai visualizar os detalhes. Então vamos lá, criar o nosso último pop-up, que vai ser o de visualização de detalhes. Então vou diminuir um pouquinho aqui, tela de chamados, inserir, container, procedimento, igual o que nós fizemos nos demais, tá? Vou deixar ele aqui com a transparência. E aqui dentro nós vamos colocar o nosso pop-up de detalhes. Então eu vou inserir aqui já na frente um novo pop-up, um novo container, perdão, que vai ser o nosso container do pop-up. Vou deixar esse aqui um pouquinho maior, depois a gente ajusta ele aqui. Vou centralizar ele, o mesmo processo que a gente já fez algumas vezes aqui. Alinhar ao centro. E aí aqui vou deixar ele já como branco. Vou deixar o raio de borda como 15 e aqui eu vou deixar como semi-bold. Vou já fazer a parte do botão aqui de fechar, né, para fechar. Vou inserir aqui um botão. Vou colocar aqui um botão. E esse botão aqui vai ser o fechar. Vou deixar ele aqui um pouquinho menor. E vou colocar ele como primário. Nesse botão, no onSelect dele, eu vou colocar a nossa variável, que vai ser a update context, lock, fechar edição. Opa, perdão, fechar detalhes, né? Esse aqui vai ser o detalhes. Fechar detalhes, que vai ser como falso, ou seja, eu quero que ele fique falso para fechar os detalhes. Vou copiar essa variável e no nosso container, já vou renomear ele aqui, ó, pop-up detalhes. E na propriedade onVisible dele, onVisible não, perdão, sempre confundo, na propriedade visible dele, eu vou colocar essa variável. Então ele fechou o pop-up e aqui nesse botão nós vamos colocar para ele abrir. Então na propriedade onSelect, mesmo processo, tá pessoal? Estou indo um pouquinho mais rápido porque a gente já fez isso aqui já várias vezes. Na update context, eu vou colocar aqui como true. Então, quando eu clicar, ele vai abrir o nosso pop-up e quando eu clicar em fechar, ele vai fechar. Então, vamos lá, vamos fazer junto com vocês aqui.
Aqui em cima no nosso pop-up eu vou inserir uma linha. Que vai ser o nosso cabeçalho, né? Nossa divisão do nosso cabeçalho. A gente já está acostumado com isso aqui. Vou deixar transparente aqui na cor da letra. E na cor de fundo eu vou deixar aquele azulzinho que nós já estamos utilizando. Na altura eu vou deixar aqui como 1. E aí aqui nós vamos trazer ele um pouquinho mais para baixo, para deixar ele um pouquinho mais organizado, tá? Vou dar uma diminuída aqui na largura, deixar ele um pouquinho menor. Vou trazer o nosso botão de volta para dentro do container, acabou ficando lá para fora. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Eu não estou conseguindo pegar ele, eu vou trazer ele pela posição, tá? Ele está como 750, vou colocar 650 aqui para ele trazer para dentro do container. E aí eu consigo puxar ele aqui. Aqui dentro nós vamos colocar a label, que vai ser aqui o informativo para o usuário, né? Do que ele está, onde ele está. E aqui vai ser o detalhes do chamado. Vou colocar aqui como negrito. Vou colocar aqui no tamanho 15 e vou centralizar. Então nós temos aqui o detalhe do chamado. Vou trazer esse ícone um pouquinho para frente. Vou dar uma diminuída nele aqui só para ele alinhar. E aqui, pessoal, ele perdeu a altura. Vou colocar novamente aqui a altura dele como 1. E vou trazer esse chamado mais para o centro. Bom, então temos aqui detalhes do chamado. E aqui agora nós vamos inserir algumas labels, tá? Então vou inserir aqui uma label. E aqui nessa label nós vamos inserir a nossa primeira informação. E qual que é a nossa primeira informação? O ID do chamado. Então eu vou colocar aqui como ID do chamado. E o nosso ID do chamado para o usuário é o nosso GallerySelected.id, né? Então eu vou colocar aqui um e-comercial para concatenar. E ele vai ser o nosso gallery1.selected.id. Então esse é o nosso ID do chamado. Vou formatar toda essa label aqui para a gente reutilizar ela. Então vou deixar ela aqui como semi-negrito. E agora nós vamos fazer aqui o nosso Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui nós vamos colocar algumas informações a mais que não tem ali. Por exemplo, eu posso colocar aqui o solicitante. Quem que é o solicitante desse chamado? Apesar dele só mostrar para o próprio usuário, é bom, às vezes o usuário quer dar uma olhada ali em algum detalhe, alguma coisa, pode colocar, tá? Se vocês quiserem mudar também, fiquem à vontade. E aí aqui que eu vou colocar o criado por. E no criado por, eu preciso falar para ele o que eu quero mostrar, porque dentro do criado por tem várias informações, como nome, e-mail, alguns departamentos, enfim. Então eu quero mostrar o display name, que é o nome do usuário. Ctrl+C, Ctrl+V. O próximo que eu vou colocar aqui vai ser o título do chamado. Então vou colocar aqui título, título chamado. E aqui no título do chamado vai ser o nosso título chamado. Ctrl+C, Ctrl+V. Próxima informação vai ser o tipo da solicitação. Então, tipo da solicitação. Ctrl+C, Ctrl+V. Depois a gente vai organizar melhor isso aqui, tá? Deixar mais alinhadinho e melhorzinho aí. Aqui vai ser a prioridade. Então vou mudar aqui para prioridade.
Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou colocar o sistema. Aqui é a mesma coisa, tá? Ó, eu não tenho o sistema, eu tenho o ID do sistema. E não é o ID do sistema que eu quero mostrar para o usuário. Então, vou fazer aqui um lookup na nossa lista de sistemas, aonde o ID seja igual ao nosso Gallery Selected .id sistema. E o que eu quero trazer para o usuário? Eu quero trazer o sistema, eu quero mostrar para ele o nome do sistema, tá? Então aqui ele vai trazer para mim o nome do sistema. Vou copiar o de cima aqui, ó, só para não trazer aquele lookup, né? O lookup a gente vai precisar só ali. E aí o próximo que eu vou trazer aqui vai ser a data de abertura. Então vou colocar data de abertura. E esse aqui vai ser o criado, né? Então nós já trouxemos o criado por, esse vai ser o criado. Ctrl C, Ctrl V e assim por diante. Nós vamos fazendo aqui, tá, pessoal? Data de encerramento. Caso esse chamado já tenha sido encerrado, tá? Nesse caso aqui não foi ainda, mas caso ele já tenha sido encerrado, eu posso colocar aqui a data de encerramento. Então seria a data de encerramento. O que eu posso fazer aqui também, viu, pessoal? Posso fazer o seguinte, ó. Eu faço uma função chamada coalesce, que ele vai verificar. Se esse aqui tiver valor, ele traz esse aqui. Então ele vai dar prioridade para ele. Se ele não tiver valor, eu posso colocar aqui, ó, em andamento. Então sempre que esse caso aqui não tiver valor, ele traz esse aqui. Só que se esse aqui tiver valor, ele vai sempre priorizar esse, tá? Então para isso que serve a função coalesce. Vou aqui novamente. Vou trazer mais informações, que seria agora também o nosso desenvolvedor. E aí também vou pegar aqui esse aqui, ó, porque ele já está com a função coalesce, porque o desenvolvedor também é o mesmo processo, tá? Então eu vou colocar aqui desenvolvedor. Eu vou colocar responsável, tá? Responsável do chamado. Que seria a pessoa que vai tratar aquele chamado. E aqui eu vou colocar o desenvolvedor. O ID do desenvolvedor. Então, a mesma coisa, o desenvolvedor ele vai estar em uma outra tabela, tá? Que é a tabela de desenvolvedores. Essa tabela a gente ainda não criou. A gente ainda não criou a tabela de desenvolvedores. Então, eu vou deixar aqui para ele ficar aqui. Inclusive, eu vou deixar, pessoal, um erro, tá? Nesse caso, eu vou deixar como um erro para que a gente possa voltar para consertar isso aqui, tá? Eu costumo fazer isso no meu desenvolvimento, quando eu tenho alguma coisa que eu estou fazendo que falta uma etapa posterior, eu deixo como um erro, porque aí eu sei que eu preciso retornar aqui depois para arrumar esse campo. Então, depois que nós criarmos a nossa tabela de desenvolvedor, que vai ser na próxima tela, nós vamos ter a nossa tabela de desenvolvedor, nós vamos voltar rapidinho aqui só para fazer esse lookup aqui, tá? Que vai ser o mesmo lookup do sistema. Então, vou deixar ele aqui e vou colocar a nossa última informação, que é a descrição. Então, a nossa última informação aqui vai ser a descrição. E aqui vai ser somente o Gallery Select ponto descrição. Bom, já tenho todos os nossos campos aqui, então eu vou colocar aqui onde eu quero que fique o primeiro, eu já tenho onde eu quero que fique o último, eu posso vir aqui selecionar todos esses campos, clico com direito, alinhar, distribuir verticalmente. Nesse caso aqui, aparentemente já está, mas por garantia, eu quero também que ele venha aqui em alinhar e alinhe à esquerda, ou seja, todos os campos alinhados e todos os campos bem distribuídos. Bom, então já temos aqui também a nossa tela de detalhes.
Então, se eu der um play aqui, ó, eu vou fechar ele e eu consigo visualizar aqui qualquer detalhe, ó, qualquer chamado. Então, vou visualizar aqui o chamado 10, ó, que é o teste 5. Vou fechar. Então, nós já temos aqui, eu posso editar. Ele não está fechando, ó. Faltou essa parte, olha pessoal, que bacana, ó, pegamos aqui. Então, no editar chamado, faltou a gente substituir aqui a nossa variável. Então, nós temos a variável aqui que nós criamos, ó, que é a lock edita chamado, só que eu esqueci de alterar aqui. Então, vou alterar aqui, pronto. Agora ele já vai fechar o nosso pop-up. Então, recapitulando, já temos aqui o de exclusão, já temos aqui o de edição e já temos aqui o de visualização, que vai faltar somente a parte do desenvolvedor, que nós vamos colocar posteriormente. Pessoal, tirando isso, essa tela nós concluímos por aqui. Sei que foi um processo um pouco rápido, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se for preciso, a gente volta, dá uma detalhada em algum ponto específico. Mas espero que vocês tenham conseguido, aí, né, mesmo que pausando o vídeo, acompanhar e desenvolver todo esse processo. Vou pedir encarecidamente para que você considere se inscrever no canal se não for inscrito, acompanhar todos os nossos vídeos, curte aí, compartilha com alguém que você acha que possa se interessar por esse material e eu vou esperar você no próximo vídeo. Um forte abraço.